Gente, tá demais esse negócio. Tá demais esse troço. É cada enxadada uma minhoca. Minhocão. Ah, por exemplo, é um minhocão. Agora, a cabeça do Alexandre de Moraes saindo assim. Vamos botar no anzol. O que vai acontecer com Alexandre de Moraes? O que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com essa informação? Ignorar? Ou como diriam alguns, ignorar? Tem gente que fala ignorar. Aliás, 11999-592-100. Palavras que só com o tempo você percebeu que falava errado ou escrevia errado. Ignorar, por exemplo, é uma palavra que muita gente fala ignorar. O que mais tem? Imbigo. Eu adoro imbigo. Imbigo. Para mim fazer também, aí no caso é uma construção, né? Mas pode ser também uma frase ou uma construção com a qual você luta com a realidade. Mas e o Supremo também luta com a realidade. O que vai fazer o Supremo? Vai ignorar o que está acontecendo? Olha só, você naturalmente acompanhou. Não é que o ministro Alexandre de Moraes, por acaso, é casado com uma advogada extremamente competente que assinou um contrato com o Banco Master de 130 milhões de reais. Lembre-se, um copo d'água custa, sei lá, num show deve custar aquelas garrafinhas com 5 reais. Quanto deve custar? 10 reais, 8 reais. Ninguém vende por R$1.000, nem se você for em Dubai, num show em Dubai, 5 mil reais uma garrafa, né? Um contrato de advocacia não custa 3 milhões e 600 mil reais por mês. Mas nem em Dubai. Não custa em lugar nenhum do mundo. Nenhum americano cobra isso. Ninguém cobra isso. Isso não existe. Não existe esse valor. Mas existiu para Viviane Barça. Então, em que circunstância você pagaria 5 mil reais num copo d'água? Você tem que estar com uma sede. Você tem que estar à morte. Com crase, então, a pronúncia fica diferente aqui, né? A morte. Você tem que estar à morte. Ou essa água ou nada. Pô, eu tenho... então me manda 10 pau aí. Aí você faz um pix de 10 mil reais e toma aquele copo d'água. 3 milhões e 600 mil reais é um contrato de quem busca justiça ou de quem busca a justiça? De quem teme a justiça? De quem quer proximidade com a justiça? Ou quem quer proximidade com alguém? Perguntas legítimas. Ainda que a resposta seja não é verdade, não há nenhum... Chinese Wall, nós não temos nenhum contato, etc. Tá, mas não tem nenhum contato. E a pergunta era, ele não é só o marido da Viviane Barça. Na manhã do dia 17 de novembro de 2025, o Daniel Vorcaro e o Alexandre de Moraes iniciaram uma troca de mensagem que foi acabar à noite. Foram 9 mensagens trocadas entre eles no dia da primeira prisão do Daniel Vorcaro. Vem cá. Por que ele não estava trocando mensagem com a Viviane Barça? Ele não pagou 3 milhões e 600 para a Viviane Barça. Ele não pagou nada para o Alexandre de Moraes. Pagou para a Viviane Barça. Por que ele estava falando com o Alexandre de Moraes? E a conversa entre os dois passa por frases e perguntas de Vorcaro sem, senhor ministro, sua excelência, perdão tê-lo procurado diretamente, tomando a iniciativa de manter um contato que talvez o senhor entenda indevido. Não tem nada disso. Ele larga mandando ver, escrevendo. Por quê? Porque provavelmente é legítimo a gente imaginar que os dois tinham um relacionamento. Porque ele escreve contando que está tentando antecipar investidores para concluir parte da venda do Banco Master e que poderia anunciar uma parte do negócio ainda naquele dia. Mas o Alexandre de Moraes não trabalha num noticiário de assuntos econômicos. E daí? Diz que poderia viajar para tentar a assinatura de investidores. Aí, em seguida, ele diz que as informações sobre o caso começaram a vazar, afirma que uma jornalista estava fazendo perguntas no BRB, mas o Alexandre de Moraes é colunista de assuntos de fofoca? Ó, tem uma jornalista fazendo perguntas no BRB. Aí faz referências, diz que se o caso vazar antes será péssimo,
mas que poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo. Entrar quem? O cara está encomendando serviço, outra palavra, serviço para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Era para o cara falar, vem cá, eu vou interromper essa mensagem aqui, estou ligando para você, vai catar coquinho, vai pro, enfim, algum lugar bem distante. E aí ainda ele fala, termina assim, se tiver alguma novidade, vamos falar. Peraí, vamos falar o quê? Ele é o ministro Supremo, o outro é só um banqueirinho vagabundo, nível S3 na classificação, banco pequeno. Aí o cara fala pro ministro Supremo, se tiver alguma novidade, vamos falar. Aí o Moraes, aparece só uma imagem sem já eliminada. Por quê? Porque ele mandou uma imagem de visualização única. Aí foi eliminada. Não ficou registrado. Aí eu lhe pergunto, você já mandou uma imagem de visualização única? Opção 1, sim, mandei, era nude. É uma possibilidade. Aliás, é o que mais acontece. Quando alguém manda uma mensagem de visualização única, tá mandando um nude. Ou tá mandando uma foto. Olha quem tá aqui, você não sabe quem tá na festa. Fotografa e apaga, para o cara não pegar e, né, o outro que recebeu, fala, menino, não é que ela tá aqui? Ou então, conversas extraconjugais, esquisitas. Ó, lê aí, amorzinho da minha vida, queria estar com você, preciosa. E manda, e com visualização única. Agora, olha o grau de organização do Vorcaro. A gente não sabe como o Alexandre de Moraes fazia, mas o procedimento do Vorcaro era, escrevia no bloco de notas do celular, printava o bloco de notas, mandava a imagem com visualização única. E do lado de lá vinha uma visualização única. Ou o ministro fazia de outro jeito, ou repetia o método Vorcaro. Ou ele mandava só uns emoji, mandava só uns nude, não sei o que ele mandava. Mas o fato é, ele mandou várias vezes, porque o Vorcaro escreveu várias vezes, eles trocaram 9 mensagens, e na última o ministro terminou com um joinha de visualização eterna. Sabe-se lá o que diabos o Vorcaro, o Moraes quis dizer com o joinha. Se é joinha, tá. Ou então, você pode deixar que eu vou cuidar do que a gente combinou. Mas, a certa altura, o Vorcaro fala que o ministro poderia bloquear alguma coisa. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar a parte da transição. Nada da resposta do ministro. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alguma novidade, senhor ministro, que gostaria que eu tomasse conhecimento? Não tem nenhuma cerimônia. É uma conversa que parece a de um cliente com o seu advogado. Mas o advogado é ela, a Viviane Barsi, que não integra a conversa. No dia da prisão de Vorcaro, ele trocou 9 mensagens com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é aquele ministro que, ao conduzir os processos que várias pessoas questionam, se tornou o ministro mais ativo na defesa das instituições democráticas, sempre invocando a necessidade de preservar a confiança nas instituições. Como ter confiança nas instituições quando um ministro do Supremo Tribunal Federal se comporta dessa forma com o cliente da mulher dele? Com o cliente da mulher dele. Ah, mas eu não sabia que ele ia ser preso. Não é disso que se trata. Mas o fato é, tá lá dando satisfações. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, dá pra bloquear, não dá pra bloquear. Era pra falar, eu vou bloquear você, Quem você pensa que você é, seu vagabundo? Quem você pensa que você é? Eu sou o ministro Supremo. O senhor sabe com quem o senhor está falando? O Vorcaro sabia. Ele sabia com quem ele estava falando. Esse é o problema. Para nós, saber que o Vorcaro sabia e podia
falar com quem ele estava falando nos termos em que ele falou. E aí, algumas perguntas, mas uma delas, como um banqueiro que era investigado por crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, como um banqueiro consegue escrever diretamente para o celular de um ministro, falando em bloquear sem ser bloqueado? Como? Possibilidade número 1, eu vou e escrevo. Eu não tenho o contato da Larissa, eu vou lá e mando uma mensagem para ela. O que vai aparecer no telefone da Larissa? Se eu mandar uma mensagem para ela e ela não tiver o meu contato salvo, um número. Eu disse, que número é esse aí? Ela pode até ver, porque ela clica lá, vê o meu nome. Fala, o que esse cara tá me escrevendo, pô? Ela é ministra do Supremo Tribunal Federal. Esse cara aí tá me escrevendo por quê? Nem vou responder, ignoro. Aí eu escrevo de novo. Ela vai lá e comunica ao presidente, ou sei lá, manda, sei lá, fazer o quê. Ignora. Mas não ignora. Troca a mensagem das 7 da manhã, a primeira às 7h19, às 20h48. Aí a última mensagem da Larissa é um joinha. Pô, então ela sabe do que está falando, né? Não é possível. Ah, mas eu não sei o que ela respondeu. Sim, porque está no celular dela. E nós tivemos a Malu Gaspar, jornalista de O Globo, teve acesso ao conteúdo do celular do Daniel Vorcaro. E a outros celulares, e tantos celulares, com a Polícia Federal. O celular do Augusto Lima, sócio dele, que era muito ligado ao PT, esse ainda não saiu, não sabemos nada do que tem lá dentro. Os contatos dele com Rui Costa, a gente não conhece, com Jacques Wagner, a gente não conhece, e com toda a estrutura. Ele estava na reunião, Augusto Lima, do Daniel Vorcaro com o Lula. Por acaso? Não é por acaso, porque ele tem muita relação com o PT. A gente não viu ainda o que sai desse celular, né? Na hora dos vazamentos, tem pelo menos, não vamos falar que é um vazamento seletivo, mas pelo menos estamos na fase contatos de Vorcaro, que é o personagem central do Banco Master. Mas o Augusto Lima não é um personagem secundário, não. É um personagem grandalhão, importante. Agora, como nasceu esse canal entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro? Foi ele que apresentou a Viviane Barsi, ele, Alexandre, que apresentou sua esposa, Viviane Barsi, ao banqueiro, ou foi o contrário? Ou os dois conheceram o banqueiro ao mesmo tempo, em alguma circunstância? Natural querer saber isso. Outra pergunta que não é tola. A reputação ilibada é uma finalidade técnica que se encerra na sabatina? Ou a necessidade de reputação ilibada é uma condição permanente, a ser lembrada e cobrada o tempo todo? Conduta irrepreensível do juiz, que tem em todos os estatutos e regimentos e leis e o diabo. Não é só aqui uma discussão sobre o que fez o Moraes. É uma discussão sobre como este material, ou o que este material faz, provoca no Supremo Tribunal Federal. Não estamos diante de um conjunto de fatos que autoriza uma discussão sobre contaminação institucional numa relação comprovada. Esta relação entre os dois está comprovada. Não se trata mais de uma hipótese. E isso não produz uma contaminação institucional? Alguém que era ativo defensor da instituição, da institucionalidade, da separação, dos questionamentos, questionou no julgamento do 8 de janeiro, por exemplo, a decisão da cabeleireira do batom de deletar mensagens dela de WhatsApp. Aquilo é um absurdo, uma agressão à investigação, um desrespeito à Polícia Federal. E isso aqui? Por que visualização única? Uma coisa é o batom na estátua, outra coisa é o batom na cueca.
É mais grave o batom na cueca do que o batom na estátua. E aqui nós temos o quê? O silêncio é uma opção? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ontem, deu uma resposta acachapante à primeira abordagem de O Globo, da Malu Gaspar. Não, assimilação, agressão ao Supremo, aquele besterol todo que já encheu o saco. Quando vem de novo a Malu com o pacotão, que é acachapante, aí veio o silêncio. O silêncio não é uma opção. Trata-se de um juiz que mantém contatos de conteúdo oculto e que espera da sociedade crença irrestrita nas suas explicações. E se vale da democracia. Imagine o ministro Alexandre de Moraes recebendo jornalistas para uma entrevista. Fiz um artigo sobre isso essa semana. O jornalista, sério, iria perguntar: quando e em que circunstância o senhor conheceu Daniel Vorcaro? Foi o senhor que apresentou o banqueiro à sua mulher ou o contrário? Procede a informação de que o senhor frequentava a casa do banqueiro? Discutiu com Vorcaro preparativos para o Fórum Jurídico Brasil de Ideias ocorrido em Londres 2024 que o Banco Master ajudou a financiar? Resposta: sim, 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 ativamente. O que o senhor tem a dizer sobre o contrato de 130 milhões da sua mulher com o Master? E agora mais pergunta: por que o senhor ficou tricotando com o Daniel Vorcaro no dia da prisão dele? O que o senhor escreveu que eliminou? Nunca o Supremo Tribunal Federal viveu situação semelhante. Ministro impedido de dar entrevista, de falar com a imprensa, porque não pode, só pode em evento fechado, controlado, onde ele pode fazer discursinho sobre democracia. Do contrário, complicou. E aí a pergunta é o seguinte, e eu usei uma expressão, a blindagem retórica. Vem uma pergunta: quem fez, o que fez, quando fez, por que fez, e vem no lugar, em vez de uma explicação, vem uma reafirmação de valores elevados como a defesa da democracia. Como assim você vem perguntar para mim se eu fiz isso ou aquilo, coisas miudinhas como essa? Eu sou um defensor da democracia, eu salvei a democracia brasileira. Havia um golpe em curso, o 8 de janeiro, sem a minha atitude, teria sido talvez transformasse o Brasil numa ditadura. Eu só não sei a cabeleireira se ela ia ser ministra da Fazenda, se ela ia ser ministra das Relações Exteriores e tal. Quem é que ia ser o presidente da República? Porque o presidente era o Lula, já não era mais o Bolsonaro. Os chefes militares eram indicados pelo Lula. No 8 de janeiro, o governo era do PT. Mas o fato é o seguinte: a gente está diante de uma discussão que é muito importante e que tem a ver com credibilidade. As instituições dependem de credibilidade. Nós temos que acreditar no Supremo Tribunal Federal. Quando o que acontece é um deslize pontual, é algo que você pode compreender aqui ou ali, mas neste caso, nós temos 2 ministros do Supremo com relações, não vou falar impróprias, porque o ministro Alexandre de Moraes vai pegar e vai me processar dizendo que não são impróprias, que são próprias. Temos relações próximas entre 2 ministros do Supremo e um banqueiro. E poderia ser um importador de frutas, poderia ser um vendedor, um fabricante de chinelo. Não pode. Não pode. Isso é absolutamente inconcebível. E o Alexandre de Moraes acha que está tudo bem. O Toffoli acha que está tudo bem. Acha que é uma campanha sórdida contra ele. Mas quem fez a campanha sórdida? Quem assinou o contrato, quem conquistou o contrato, quem negociou o contrato, quem fechou o contrato, ou quem denuncia o contrato? Ou a Malu Gaspar, talvez. A Malu Gaspar, que noticiou, ou Lauro Jardim, que deveria
deveriam quebrar os dentes dele lá, o Vorcaro queria quebrar os dentes dele, é isso? Então, o objetivo aqui é discutir quem joga a luz nas patifarias dos outros e não quem pratica as patifarias. Patifarias aceitamos. Denúncias sobre elas não aceitamos. Questionamos e, como nós somos o Supremo, nós é que damos a palavra final. E é assim que a gente vai construir um país democrático? Ou assim que a gente vai caminhar para o caos? Porque quando o Banco Central, como ontem a gente falou, tem um diretor de fiscalização no bolso de um banqueiro, o mesmo. Quando o Supremo Tribunal Federal entra como personagem, vai para o epicentro do escândalo, com 2 ministros citados com relações que se contar em qualquer lugar, assusta. Nós estamos com um problema institucional grave. E falei que a gente tem uma série de perguntas, né? Que esse caso deixa, uma série de perguntas que são importantes para a gente pensar. Quando o ministro Alexandre de Moraes conversa com o Vorcaro, a primeira pergunta natural é: por que não é Viviane Barsi que está conversando? Por que ele não ligou para Viviane Barsi? Talvez porque ele não precisasse de alguém para representá-lo. Ele talvez precisasse de alguém para resolver um problema que estivesse acima da alçada dela. Bom, mas ele, ministro, faria algo fora do script? Porque se fosse no script tem que estar nos autos. Tem que entrar via representação de advogado. Não pode ser um cliente falando com o ministro. Isso não existe. Não tem previsão constitucional, legal. Não existe. Não existe. O camarada não pode pegar o telefone e ligar e falar, faz aí, e o ministro faz de ofício. Isso não existe. Se o Vorcaro tinha um contrato com a mulher de Moraes, por que estava trocando mensagens com o ministro e não com ela? Se as mensagens eram lícitas e legítimas, por que usar o recurso da visualização única? Para que ninguém tomasse conhecimento? Por quê? Se Moraes mantinha uma distância institucional com Vorcaro, por que não abortou a série de mensagens e manteve 9 mensagens, terminando com o emoji do joinha? Por que as mensagens não contêm nenhum tipo de tratamento formal? Sua Excelência, senhor ministro, e sim um diálogo que parece ser travado entre um cliente e um advogado. Não é um cidadão se dirigindo a um magistrado. Tô indo assinar, fiz uma correria, acho que dá para inibir. Quem é que presta contas do que está fazendo a um ministro? Você pode prestar ao chefe. O Alexandre de Moraes era chefe do Vorcaro? Tô indo fazer. Vai lá então, hein? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Essa é uma pergunta dirigida a um ministro? Quer dizer que o ministro poderia bloquear alguma coisa? Quer dizer, o Alexandre de Moraes poderia bloquear alguma coisa? O que exatamente? Se não, que raio de pergunta é essa? Se sim, o que a gente não sabe? É um negócio inacreditável e dá a entender que essa mensagem, essa troca de mensagens não começou ali. Porque, do contrário, olá, como vai? Aqui é Daniel Vorcaro, como vai, Sua Excelência? Pois não, como vai, não vai, tudo bem, a patroa, como vai, tudo bem. Então já começou, rodando, estava rodando. Tipo, parou no box, tem que trocar o pneu, não é assim, oi, tudo bem, pessoal? Oi, e aí? Como é que você tá, Hemingway? Hemingway, não, como é que chama? Hamilton. Hemingway é fogo. E aí, Hemingway? Você por aqui? Não, só troco meu pneu, valeu, aí. Aí fica 14 minutos nos boxes. Os caras já estavam rodando, no pau, não tem conversa. Aí, para não ficar fazendo 314 mil perguntas, porque cabe, a pergunta das perguntas é, se Moraes tivesse recebido, como resultado de um relatório da Polícia Federal, um material mostrando que uma autoridade pública
mantinha contatos como esse, com um banqueiro, que no dia da prisão do cara, e os contatos eram deletados, como ele mesmo observou, no caso da mulher do batom lá, da cabeleireira do batom, aquilo ela fazia para atrapalhar as investigações. Então, vamos usar a linguagem do Moraes para atrapalhar as investigações. Que medida ele tomaria? Porque o André Mendonça agora mandou o camarada da fiscalização do Banco Central ficar em casa, não entrar no Banco Central e meteu-lhe uma tornozeleira. Essa autoridade, o Alexandre de Moraes, se fosse relator, meteria uma tornozeleira nela? Mandaria para casa? Afastaria do serviço público? Então, o que difere um cidadão do outro no Brasil não pode ser o sangue, não pode ser o CPF, não pode ser o IRPF, não pode ser a condição econômica, não pode ser a condição política. O que difere o destino de um cidadão e outro tem que ser a conduta. Se a conduta agride ou é considerada criminosa ou suspeita de ser criminosa, ou em torno dela há uma razoável dúvida, isso tem que ser tem que produzir uma investigação. Tem que produzir uma investigação. É uma conduta que produz uma investigação. Há indícios de irregularidade que exigem uma investigação para saber se trata de uma conduta criminosa ou não. É a conduta. Se eu acho que alguém matou, não interessa o que ele é, se ele é banqueiro, se ele não é banqueiro, se ele é ministro do Supremo, se ele não é, se ele é jornalista ou se ele não é. Tem uma conduta discutível, apura-se. Neste caso, Alexandre de Moraes, que nunca vai dar uma entrevista sobre esse assunto, naturalmente. Neste caso, Alexandre de Moraes, que sempre dirá que não decide em tese. Neste caso, Alexandre de Moraes faria o quê com essa autoridade? E essa é a questão. Pelo rigor, pela régua do Alexandre de Moraes, é afastamento, tornozeleira ou cana, pela regra do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes, juiz, com aquela capinha preta lá. Agora, aqui, a primeira resposta foi: isso é uma agressão, o objetivo é prejudicar o Supremo Tribunal Federal, porque daí trocou de lugar. Vamos acompanhar esse caso. Eu não sei qual é a sua opinião, o que você acha, se você concorda ou você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. 11 999 592 100, se quiser falar sobre este caso horroroso, ou se quiser também falar sobre as palavras e os termos que você aprendeu. Tem gente que, sabe que quando eu era molequinho, eu falava truce. Ah, eu não trouxe. Aí uma professora virou para mim e falou: truce é bolsa de mulher em francês. Fale direito, é trouxe. Quando eu tinha, sei lá, 6 anos, eu tomei um susto. Ah, eu não trouxe, professor. Trouxe! Trouxe é bolsa de mulher em francês. Trouxe. Aí nunca mais falei trouxe. Trouxe é bom, hein? Trouxe é bom.